Ei, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe ricamente. Esse é o nosso segundo vídeo, segunda pastoral para a eleição de oficiais em nossa igreja. A igreja foi convocada para o dia 30 de maio, às 10 horas da manhã, aqui na igreja, para estar participando de uma eleição de dois presbíteros e 2 diáconos. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o presbiterato. Hoje nós vamos falar sobre o ofício do diaconato. Mas antes de ler um texto bíblico, eu gostaria que os irmãos e as irmãs percebessem algo muito importante. Deus ama o socorro. Deus ama a misericórdia, Deus ama a justiça social. No Antigo Testamento existiam 4 tipos de grupos, ou 4 grupos que se tinha maior atenção na nação de Israel, que Deus falou para que a nação tivesse mais atenção. Os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Era o quarteto da vulnerabilidade. Eram aqueles que Israel deveriam ter atenção especial para praticar o socorro e a misericórdia. Quando chega o Novo Testamento, nós percebemos que isso não muda. O princípio de socorrer, o princípio da prática da misericórdia não muda na igreja do Senhor. Nós somos informados, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, versículo 45, que as pessoas vendiam os seus bens e depositavam o recurso aos pés dos apóstolos. E aquele recurso era distribuído entre a igreja de acordo com a necessidade de cada irmão. Então havia socorro. Depois de um tempo, quando a igreja se expande, o tempo passa, no capítulo 6 de Atos, nós somos informados que a igreja tem um problema. Na distribuição diária do socorro, na distribuição diária do alimento, algumas viúvas de judeus, de fala grega, elas estavam sendo omitidas ou elas não estavam recebendo esse alimento. Daí então os apóstolos instituíram aquilo que nós chamamos e naquilo que nós entendemos o diaconato. Os apóstolos dizem: escolham homens entre vós para fazer esse serviço, para distribuir os alimentos. E aí no versículo 3 do capítulo 6 de Atos diz a seguinte coisa: por isso, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho ou boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais possamos nomear sobre esse serviço. Então, os apóstolos estão dizendo a seguinte coisa: olha, vamos colocar pessoas. O chamado de todos é socorrer, mas vamos colocar pessoas para que o serviço deles na igreja fosse socorrer. Diácono é aquele que pratica a misericórdia de maneira instituída e contínua na vida da igreja. Diácono é muito mais que aquele que acende a luz do templo antes do culto. É muito mais do que aquele que apaga no final do culto. É muito mais do que aquele que abre os portões e fecha os portões. Diácono tem um chamado: socorrer, praticar a misericórdia. E aqui está dizendo que esse homem, ele tem que ter algumas qualificações. Ele está dizendo 3 qualificações pelo menos. Ele está dizendo homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e homens cheios de sabedoria. Homens de boa reputação sejam pessoas confiáveis. Os diáconos, na sua tarefa de socorrer, ele vai lidar com recurso, ele vai lidar com necessidade das pessoas. Então precisa ser pessoas confiáveis, pessoas que a igreja olhe para ele e não desperta desconfiança. Naquele irmão eu posso confiar, ele é de boa reputação. Ninguém o acusa de algo que possa gerar desconfiança a respeito do caráter dele. Mas diz mais a palavra, diz que esse homem tem que ser cheio do Espírito. Às vezes a gente tem a intenção e a impressão de um diácono é aquele que corre atrás das coisas, é aquele que carrega as coisas. Mas aqui está dizendo que esse homem, a força dele não está no seu braço, a força dele está na palavra do Senhor. É alguém cheio do Espírito, é alguém cheio de fé, é alguém que conhece a palavra, é alguém que se desperta para isso e vive dessa forma e é direcionado pelo Espírito. E por último, ele está nos dizendo aqui alguém de sabedoria, ou seja, de bom senso. Gente irredutível, gente inflexível. Talvez não seja uma boa característica
para alguém ocupar o diaconato. Aqui está dizendo de alguém de bom senso, que saiba discernir. Ele sabe olhar e sabe perceber. Ele sabe olhar e sabe entender o que se passa diante da situação que ele está encarando ou passando. Mas diante disso, e por último aqui, uma das coisas mais extraordinárias que alguém deveria almejar ser diácono é que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, depois do apóstolo ter falado sobre as qualificações dos diáconos, no versículo 13 de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 está escrito: porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si boa posição e grande confiança de fé que há em Cristo Jesus. Então nós falamos no primeiro momento que o diácono tem uma função, uma tarefa de socorrer. Nós falamos em um segundo momento que o diácono tem que ser de boa reputação, cheio do Espírito e com sabedoria. Aqui nesse texto está nos dando uma promessa para que as pessoas, para que os homens da nossa igreja almejem essas promessas. Porque está dizendo que aqueles que desempenham bem o diaconato, eles serão respeitados no meio da igreja. Mas uma característica e uma promessa e uma dádiva maior no texto de Timóteo é que eles vão receber grande convicção de fé em Cristo Jesus. À medida que eles trabalham para o Senhor, o prêmio, a dádiva, a recompensa que Deus vai dar para eles aqui nessa terra é mais convicção de quem Jesus é. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe ricamente e que possamos ter sensatez, sobriedade, não só para nos disponibilizar ao diaconato, mas para escolhermos aqueles que são de interesse do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.